Olá, investidor e investidora de todo mundo, aqui é o canal Dica de hoje e eu tinha falado que a gente ia ter acabado a nossa série Estudos Bizarros com o vídeo do último dia e eu ainda estou viajando aqui. Eu recebi um e-mail bem interessante de uma pessoa que pediu para não ser identificada e falou que só investia em empresa com preço sobre lucro baixo porque preço sobre lucro alto trazia muito problema, muito risco, e isso é algo que um monte de gente fala aí na internet, pessoas, youtubers, enfim, todos falam uma coisa muito parecida com isso, e hoje a gente vai ver se realmente isso procede. A gente vai ver se realmente uma carteira de preço sobre lucro baixo ganha de uma carteira de preço sobre lucro alto. Logo depois da vinheta a gente já começa. Se você gosta, curte o vídeo, se inscreve no canal e também avisa os seus amigos que o estudo de hoje tá bem legal. Bom, gente, eu vou começar o estudo bizarro de hoje mostrando essa planilha aqui que está aparecendo para vocês, e o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou separar as 5 empresas de menor preço sobre lucro de cada um dos anos de 2014 para cá e vou pegar as 5 empresas de maior preço sobre lucro e vou calcular a média como se eu tivesse feito uma aplicação de 20% do meu dinheiro em cada uma das ações. Eu peguei aqui apenas as ações do Ibovespa e eu utilizei algumas regras. Tá? Preço sobre lucro negativo eu tirei porque eu não quero colocar empresas com prejuízo. Eu não acredito que essa pessoa que me mandou e-mail invista em empresas com prejuízo, e eu também excluí empresas que tenham preço sobre lucro abaixo de 3. Normalmente a empresa que tem preço sobre lucro de 1 ou de 2 não é porque a empresa vai gerar o resultado dela em 2 anos o preço da ação. Muito provavelmente ou é a venda de um ativo, ou foi um imposto que acabou podendo ser contabilizado, uma exclusão, por exemplo, do ICMS, da base de PIS e COFINS, enfim, costuma ser alguma coisa que não tem a ver com a operação da empresa. Então, preço sobre lucro acima de 3, e na outra ponta a mesma coisa, o máximo preço sobre lucro 70. Então, todas as empresas que tiverem preço sobre lucro maior do que 70 eu tirei também, porque muitas vezes são empresas que o lucro veio caindo e ele chegou num ponto tão baixo, mas tão baixo, que às vezes dá preço sobre lucro de 1.000, de 2.000, então não necessariamente essa empresa com preço sobre lucro alto é uma empresa boa e saudável. Então, com essas regras, eu criei as carteiras que eu agora mostro para vocês, e eu tirei tudo dessa planilha aqui que eu criei, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, preço sobre lucro do terceiro trimestre de 2014, tá? Então, eu tenho essa coluna aqui, deixei marcado para vocês poderem ver. Ó, tem aqui várias empresas que estavam no prejuízo, e aí começa a partir aqui da MRV, ó. Então, essas 5 ações aqui, ó, MRV, Cyrela, Banco do Brasil, Via Varejo e CEMIG, eram aquelas que tinham menores preço sobre lucro em 2014. Aí as pessoas vão me perguntar, por que terceiro trimestre? Porque eu quis usar aqui preços de fechamento do ano. E aí, se eu usasse quarto trimestre, eu não tinha os resultados do quarto trimestre. O quarto trimestre só é divulgado lá por volta de fevereiro ou março de 2015. Então, eu usei os resultados que aquela pessoa que quisesse fazer uma carteira de um ano iria ter disponível, que era o do terceiro trimestre de 2014. Tá? E aí, o que eu faço? Eu peguei aqui o valor de fechamento de 2015, valor de fechamento de 2014, esses aqui foram os dados que a pessoa que no final de 2014 teria da MRV, da Cyrela, do Banco do Brasil, Via Varejo, e ela poderia fazer esses investimentos aqui e ela teria esses retornos. E na outra ponta a gente tem aqui as empresas que tem o maior preço sobre lucro. Empresas que na teoria e no e-mail dessa pessoa que me mandou o e-mail, elas estariam caras. Tá? E aí eu peguei essas 5 empresas aqui. Qualicorp não entrou porque Qualicorp está com um preço sobre lucro acima de 70 naquela época, e Equatorial ainda não era listada, ou ela não tinha aqui, pelo menos não foi puxado. Então a gente tem aqui Fleury, Multiplan, BRF, Raia Drogasil e Lojas Americanas, isso em 2014. Só para vocês terem uma ideia de como eu fiz aqui a análise de dados. Então vamos lá dar uma olhada em 2014. 2014
aquelas 5 ações que eu falei, elas renderam menos 34%. Exatamente isso, elas perderam 34%. Aquelas 5 empresas que teoricamente por preço sobre lucro estavam muito baratas, elas ficaram mais baratas ainda. Menos 34%, ou o lucro delas diminuiu e aí o preço sobre lucro aumentou. Tá? E enquanto isso, aquelas empresas que estavam teoricamente caras pelo preço sobre lucro, elas renderam 5% aqui num ano que teve uma queda grande da bolsa como 2014. Foi inclusive bem interessante. A gente conseguiu salvar aqui 2 altas, inclusive uma alta bem expressiva com Raia Drogasil, naquela época que estava muito difícil conseguir fazer altas na bolsa. Aqui a gente está falando do ano de 2015, né? Investimento no final de 2014 até 2015. A bolsa, se eu não me engano, caiu aí 13 a 16% nesse ano. Aí a gente vem para 2015 aqui, que na verdade é o investimento no ano de 2016, que foi um ano que a bolsa acabou subindo 38%. E aí a gente tem aqui as empresas que têm o preço sobre lucro mais baixos, já tiveram algumas mudanças aqui, ó. Por exemplo, o Santander entrou aqui, a Braskem entrou, a Equatorial entrou aqui, aqui já entrou a Ultrapar, a Ecorodovias, etc. E a gente vê que, de novo, as empresas que têm preço sobre lucro mais baixos, né, 2015, perderam de novo. 52,95% contra 63,44%. Cabe a ressalva que essa aqui, dessa vez, ganhou do Ibovespa também. Tá? Então, as duas ganharam do Ibovespa, mas as ações mais caras, teoricamente mais caras, ganharam. Aí a gente vai para 2016. Tá? E aí, o que aconteceu em 2016? A bolsa subiu aí em torno de 20 e poucos %, porque aí eu estou falando do ano de 2017. Isso aqui eram os menores preços sobre lucros ao fim de 2016 e os maiores preços sobre lucros ao fim de 2016. Então aqui a gente já tinha Klabin, Banco do Brasil, CSN, Taesa e Energias do Brasil. E aqui a gente tinha Iguatemi, Fleury, Multiplan, Raia Drogasil e Natura. 5 empresas que teoricamente são caras renderam 47% de média. 5 empresas teoricamente baratas renderam só 2% e perderam do Ibovespa também. Aí a gente vai para 2017, que é, na verdade, um investimento em 2018. Né? E aí o investimento em 2018, a gente tem aqui as 5 empresas teoricamente mais baratas por preço sobre lucro, as 5 empresas aqui teoricamente mais caras por preço sobre lucro, e a gente vê que num ano que a bolsa subiu 15%, de novo as mais baratas perderam para o Ibovespa, as mais caras ganharam por um pouquinho só, e de novo as mais caras, de novo eu falo teoricamente, elas ganharam daquelas 5 que têm o preço sobre lucro mais baratos. Claro que aqui acabou tendo uma sorte aqui, né? Porque entrou a Magazine Luiza. Se não fosse a Magazine Luiza, essas aqui teriam ganho. Aí a gente vem para 2018. 2018, que é o investimento agora em 2019, que aí a bolsa tá, quando eu gravei o vídeo aqui, com uma alta de uns 16%, mais ou menos, né? A bolsa começou em 87 mil pontos, agora está em 101 mil. A gente vê que o preço sobre lucro baixo e o alto estão ganhando ambos do Ibovespa, ambos ganhando bem, mas novamente as empresas com preço sobre lucro alto, como VEG, como Magazine Luiza, como Raia Drogasil, como Via Varejo e como Gerdau, preço sobre lucro alto no início do ano, agora de 2019, elas estão ganhando das empresas com preço sobre lucro que estavam menores lá atrás, CSN, MRV, Taesa, Banco do Brasil e Telefônica. E aí eu cheguei a calcular quais seriam as duas combinações hoje. Né? As duas combinações hoje para os próximos meses seriam essas aqui do preço sobre lucro alto. Então, teoricamente, esse conjunto de 5 ações aqui devem ganhar desse conjunto de 5 ações aqui. Então, gente, antes de vocês ficarem repetindo essas coisas aí que ficam botando, que preço sobre lucro é importante, etc. Mas a análise da empresa é mais importante ainda. Por isso que eu escrevo aqui, ó, a análise começa no pensar e não no calcular. Não adianta você pegar um indicador e achar que ele vai resolver tua vida. Tá? A gente tem aqui uma amostra que as empresas mais caras ganharam 5 anos seguidos. Os 5 anos não foi 3-2, 4-1, não, foi 5-0. Então isso
é algo que vocês precisam ter em mente. Não adianta ficar repetindo alguns mantras achando que eles estão sempre certos. Aqui eu mostrei com dados que empresas com preço sobre lucro alto podem ser sim boas e podem ser inclusive melhores do que aquelas com preço sobre lucro baixo. O que você precisa é saber analisar cada uma delas e entender se aquele preço sobre lucro baixo já é o mercado mostrando que o lucro dela vai cair ou se é realmente uma oportunidade. Enquanto isso, aquela de preço sobre lucro alto, você também tem que saber se já é o mercado em euforia, achando que ela vai crescer para sempre, ou se é realmente um negócio novo, um negócio muito bem gerido e a empresa vai continuar crescendo. Tá? Enfim, pessoal, espero que eu já volte de viagem no próximo vídeo. Agora sim a gente encerra a nossa série aqui, Estudos Bizarros. Acho que a gente fechou com chave de ouro. Acho que poucas pessoas no início do vídeo imaginavam o resultado desse tão acachapante, 5-0 para as empresas teoricamente caras, mas eu acho que foi bem interessante a gente mostrar esse vídeo hoje. Abraços a todos e até a próxima. Tchau, tchau.